Essas atividades, né, elas têm, além dos riscos financeiros, né, que vocês já sabem, né, se não se preparar, se não se organizar, você acaba não aproveitando, evidentemente, por falta de dinheiro, né, então tem que policiar muito nesse aspecto. Então, também tem os riscos aí de acidentes, né, riscos ambientais, principalmente quando você vai em região aí litorânea, né, áreas onde você tem lá potenciais de deslizamento, né, de encostas, ou de enchente, né, ou às vezes até de tsunami, né. No Brasil não é comum, né, mas o que a gente tem aí muito comum, muito presente no Brasil, principalmente em regiões aí litorâneas, regiões do sul do país, né, questão aí de vendavais, e na região nordeste aí, são as águas mais quentes e tem ali o risco ali de ataques de tubarões, né. E aí, entre os aspectos sociais também, né, então, dependendo de onde a gente estiver aí, a gente corre risco, né, de ser assaltado, né, dependendo da área do Brasil, se bem que hoje é difícil a gente determinar uma área onde você tenha segurança, né, isso aí já é um problema de aspecto aí amplo no nosso país, infelizmente, né, mas a gente também tem esse risco aí social aí frequente, né, principalmente quando as pessoas percebem que você é um turista, que você não é daquele local, né, isso fica evidente pelo sotaque, né, o sotaque fica evidente que você não faz parte ali daquela tribo, tá? Então, riscos que podem ocorrer aí, né, recorrentes, né, e isso em qualquer estabelecimento, né, então os escorregões, as tropeções, principalmente quando aquela arquitetura é uma arquitetura mais antiga, né, onde você não tem tanta acessibilidade, onde você não tinha essa preocupação que a gente tem hoje aí, então isso se torna um risco frequente, somente quando você tem ali crianças e idosos envolvidos, né, então um cuidado redobrado nesse aspecto aí, infelizmente, nem todas as acomodações elas têm essa percepção, né? Elas têm essa preocupação. A gente não tem uma lei específica sobre isso, né? Não tem uma regulamentação específica sobre isso. Um plano, né, de contingência aí que seja padrão também, infelizmente a gente não tem, tá? Mas é algo que é recorrente, que existe, né? Permeia aí nessas atividades de lazer, de hospitalidade, de turismo, tá? E aí, qual é a norma que a gente tem aí que não é ampla, tá, pessoal? Mas ela especifica aí algumas questões de acessibilidade, tá? Então, é a 9050, a BNT-NBR 9050. Lá vocês vão encontrar muitas informações aí, talvez a primeira e a primordial de todas aí, por exemplo, é de isolamento de área, quando não ter manutenção, né? Aquele espaço ali de pedestre, qual é a largura daquele espaço de pedestre? Geralmente a gente utiliza 1,20 m de largura, a gente precisa deixar um acesso ali de 1,50 m para cadeirantes, né? E aí entre as questões também de edificação, né? Aquele que a gente chama de acessibilidade arquitetural, né? Que está relacionado ali à arquitetura do ambiente. Então, esta norma, eu vou passar para vocês depois, ela tem essas informações aí que são informações primordiais. Então, hoje, né, aquilo que é construído, ali, aquela edificação que ela é construída, ela precisa atender os requisitos dessa norma. Então, o que tiver aí, né, sendo construído, o que foi construído de 2021 para cá, ele já atende os requisitos dessa norma, até porque, se não atender, não tem a liberação lá, né, da prefeitura, a liberação do corpo de bombeiros, porque não vai ter ali, né, um atendimento amplo, tá? A acessibilidade do local, evitando alguns tipos de riscos que estão relacionados aí, riscos de acidentes, né, riscos ergonômicos, são relacionados aí à arquitetura. Então, aqui algum exemplo, né, alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, a altura de maçaneta, né? Então, se é uma maçaneta na horizontal, que é a mais comum, né? Então, eu preciso estar ali no máximo 1,10 m de altura. Por quê? Para uma criança, por exemplo, conseguir abrir, para um cadeirante também conseguir abrir, né? Eu não posso pôr muito alto, porque uma pessoa em uma dessas condições que eu falei não consegue alcançar a maçaneta, e também não posso pôr muito baixa, porque uma pessoa de uma estatura um pouco mediana, ela vai ter que toda vez que abrir porta ali, né? Principalmente alguém que trabalha naquele local, imagina, está constantemente abrindo porta, né? Camareira, por exemplo, a pessoa vai ter que ficar se curvando ali, né? Uma postura que é uma postura inadequada. Quando eu tenho o puxador ali totalmente na vertical, que é o desenho do meio, também se mantém ali a região do centro do puxador, ou padrão de 1,10 m, tá? E o horizontal ali, se vocês forem ver, o horizontal ele não tem essa cópia, tá? Mas se a gente for analisar as duas figuras anteriores,
a linha, né, da cota de 1,10 também, ela se encontra dentro do padrão ali do puxador horizontal. Então, o puxador horizontal, e ele é muito comum em portas de banheiro, onde tem ali acessibilidade, né, banheiros para pessoas com deficiência. Então, ela é colocada a 1,10 m de altura também, tá? Então, é um exemplo aí, tá? Um exemplo bem simplório do que eu peguei na norma, só para vocês terem uma ideia. E isso aí é focado justamente em pessoas que têm ali uma mobilidade baixa reduzida, né? Cadeirante, idosos, né? Mulheres gestantes. Então, são pessoas que precisam ter ali uma acessibilidade diferenciada. E aí vem a 16071, que é uma norma nova também aí de 2021, né, que eu tenho certeza que vocês não conheciam, tá? E é uma norma que ela é ignorada principalmente, tá, pessoal? Nos apartamentos novos aí, né, nessas construções que estão sendo feitas aí, né, empreendimentos, onde você tem lá um local, né, um playground para crianças, que é muito comum hoje, né, ter essa área. Então, eu tenho uma norma específica para isso, tá? Essa 16071 aí, a parte 2 dela, ela trata exclusivamente de regras de segurança para playgrounds, tá? E aqui eu coloquei algum exemplo, né, algo que eu até comentei com vocês já, um exemplo bem simplório aí, por exemplo, de grampo, né, de porca de fixação de cabo de aço. Então tem gente que põe isso aí cruzado, né? Então tem gente que põe a porca virada para baixo, uma virada para cima, né? Não sei porquê, tá? Mas é errado, tá? Ou as porcas na parte morta, né? Que a gente chama de linha morta, que é onde termina o cabo aqui, onde termina o cabo, a gente chama de linha morta ou parte morta. Essa parte eu tenho que ter só o olhar, tá? Só o olhar do grampo. E a porca em si, ela vai estar fixada ali na parte viva, ou seja, na parte da extensão do cabo. Então, essa norma 16071 aqui, inclusive, ela vai determinar qual tem que ser essas distâncias aqui em função do diâmetro do cabo. Tá? Então, em função do diâmetro do cabo, a norma determina qual tem que ser as distâncias, né? Quantos grampos eu uso, quais as distâncias entre eles aqui e quanto que deve sobrar e depois o último grampo. Tá? Então, essa norma aqui é uma norma que vocês devem consultar, se for o caso, se vocês vivenciarem uma situação dessa, porque ela vai ter muitas informações a respeito aí desses requisitos. E vocês sabem, né, que criança não tem noção alguma de perigo, né, pessoal? Então, não adianta a gente tentar treinar, ensinar, porque a criança, ela vai fazer aquilo que é melhor para ela, né? Ela vai fazer aquilo sem raciocínio, e é normal, né? Então, a gente está em cima disso, porque é algo que pode gerar um grande passivo para a empresa, para a instituição que vocês trabalharem, tá? Porque se acontecer um acidente aí, né, é algo que vai gerar um problema aí para a empresa, tá? E também nessa norma, eu tenho alguns exemplos aqui, né, ó, de brinquedos. Então, por exemplo, aqui, né, ó, se eu tiver um local lá, isso aqui é muito comum, né, quando tem aqueles playgrounds onde a criança passa por dentro de tubos, né, ou isso tem muito aí em praças, né, é muito comum isso, né. Então, essa estrutura onde a criança passa, né, ela tem que ser uma estrutura rígida, tá, e tem que ter uma medida, um diâmetro aqui que permita que a criança não fique lá entalada, vamos dizer assim, né? Ela não fique presa lá dentro. Porque imagina uma criança presa aqui dentro, de repente ela está brincando sozinha, né? Ninguém vai ouvir ela gritando, ela chamando, e aí o pior pode acontecer, né? Então, essa estrutura aqui, além dela ser rígida, dela garantir lá, né, uma estabilidade, ela precisa ter um diâmetro aqui mínimo, uma abertura mínima para garantir que a criança não fique presa lá dentro. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês qual norma que tem essa informação. Aqui, ó, ela não permite, a norma ela não permite, por exemplo, que um brinquedo desse tipo tenha uma estrutura que seja flexível, tá? Então, ela não pode ser uma estrutura flexível, tá? E aí, partes móveis, ó, partes móveis tem que prever isso aqui também, por exemplo, se tiver lá um brinquedo, por exemplo, comum aí, né, aquela gangorra que a gente conhece, né, que antigamente era improvisada lá com pneu, né, aquele balanço, então, aquilo ali, por exemplo, tem que ter uma medida mínima aqui embaixo para que se alguém estiver lá aceitado, deitado, né? Isso quando girar, não passe em cima da pessoa, tá? Não cause lá um acidente, tá? Então, isso aqui também precisa ser determinado. E a medida, né, que é a medida mínima dessa altura aqui, também está no norma que eu vou mostrar para vocês a seguir. E precisa tomar cuidado com isso aqui, né? É uma estrutura rígida, então, de repente, tem uma grade lá, eu tenho que prever essa situação, para que uma criança vai colocar a cabeça lá. Se colocar, tem que garantir aqui um diâmetro ou um espaçamento mínimo para impedir que a criança coloque a cabeça. Porque se colocar, vai entalar lá. Né? E isso aqui vocês podem procurar. Tem vários vídeos aí que mostram essas situações, tá?
Se for uma estrutura não rígida, aquela tela, tá? Então tem que ser uma tela também que não permita que eu coloque a cabeça, porque pode gerar enforcamento, tá? Se for uma abertura aqui paralela, tá? Também é a mesma forma que eu tenho que impedir que uma criança coloque o pescoço lá. E também a forma em V, que é a pior, porque a criança ela entra com a cabeça livre aqui e quando chega aqui ela vai ter, tá, um enforcamento, tá? E aqui também, de novo, né, um outro exemplo aqui, ó, eu tenho que impedir que ocorra isso. Então tá brincando lá, uma criança está deitada atrás ou, né, caiu lá atrás ou está engatinhando lá, tem que impedir que aconteça isso aqui também, tá? E aí vai ter outras questões aqui, né, de outras definições, né, que tudo isso aqui está relacionado ao playground. Então tem que tomar cuidado lá para não ter queda, por exemplo, né, ó, não ter escorregões de pé, né, se tiver uma escada circular, ter apoio, né, se tiver um local onde permita lá colocar o dedo, tem que garantir que esse diâmetro aqui seja um diâmetro menor, né, do que uma espessura de um dedo para impedir que tenha um aprisionamento, né. Era muito comum antes, né, as crianças prenderem dedos, por exemplo, dentro de garrafa de vidro, né? Então criava-se uma pressão lá e você não tirava mais o dedo lá de forma natural, né? Então, aqui é um exemplo disso. Então, criança, ela vai captar isso aqui, né? Que é algo que pode gerar uma dessepação, tá? Corrente. Se tiver corrente dentro de um brinquedo, né, que também é comum, tá? Tem que ter um espaçamento ali, um diâmetro e garanta que não vá ter esse torção aqui, essa torção, esse aprisionamento de dedos, tá? Vamos, tá? Isso aqui é o que a gente chama de efeito de cisalhamento, né? Beliscão, né? Que isso aqui tem muito em escada, né? Aquelas escadas de alumínio, né? Então tem que tomar cuidado com isso aqui também. Então, todas essas medidas aqui, né? Quais são os tamanhos para impedir que uma criança coloque o dedo? Né? Qual tem que ser o diâmetro mínimo aqui para impedir que alguém coloque o dedo lá e aprisione o dedo? É uma norma que a gente vai ver na sequência aí. Tá? Que é essa norma aqui, a 13854, que é uma norma bem antiga aí, né? Uma norma de 2003, quando o Brasil ele estava em parceria aí com o Mercosul, né? Então por isso que ela tem esse NM, que é uma norma Mercosul, né? É uma norma que era para ser utilizada em todos os países que faziam parte do Mercosul à época, né? Então era uma norma que ela buscava isso, né? Ela buscava padronizar os requisitos de segurança para os países do Mercosul. Então, essa norma aqui, por exemplo, deixa eu ver se estou com ela aberta aqui. Então, essa norma aqui, por exemplo, ela vai ter uma parte aqui que ela vai mostrar para eu não ter esmagamento, para uma criança tentar colocar o corpo, a cabeça, qual tem que ser a medida mínima aqui? Tem essa informação aqui, ó, 500 milímetros, né? Se algo fizer um movimento de subida e descer e a criança colocar a cabeça embaixo, qual tem que ser a medida mínima para não ter esmagamento da cabeça da criança? Tá aqui, ó, 300 milímetros, tá? Então aqui eu tenho essas informações. Então, por exemplo, se tiver um vão, né, qual tem que ser o diâmetro, o espaçamento mínimo desse vão para não prender o dedo de uma criança lá? Então, ó, 25 milímetros, tá? Então essa norma aqui, ela determina esses requisitos aí, tá? É uma norma que é uma norma bem pequena, mas é uma norma do Mercosul. Vou passar para vocês também essa norma depois aí, né, posterior à consulta quando for necessário. Tá? Então, ó, folgas mínimas para evitar esmagamento. Tá? Então, é a informação que a gente precisa para complementar a norma que eu acabei de mostrar para vocês, né, a gente vai encontrar nessa norma aí, na 13854. E aí eu tenho a parte 8 da 16071, né, que ela trata de brinquedos inclusivos. Então, ó, playgrounds, né, parede de escalada ou kids play, mas inclusive, ou seja, para crianças que tenham deficiência, né? E isso, se a gente for analisar, é algo também que antes não se pensava, né? Então, imagina uma criança que ela já nasce ali fadada, né, a viver a vida inteira, por exemplo, utilizando uma cadeira de rodas, né? Então, na melhor parte da vida dela, ela não pode brincar, por quê? Porque não tem um brinquedo inclusivo, tá? Então, essa norma, olha só, uma norma de 2021, bem tardia, né? Parte 8 dela, a gente viu a parte 2 atrás, e a gente está vendo a parte 8. Então, a parte 8 dela ela trata de inclusão, tá? Para os brinquedos aí, envolvendo crianças que possuam algum tipo de deficiência. Então, aqui um exemplo, né? Ó, percebam que eu tenho um local onde eu tenho um nível aqui, né? Que permita, por exemplo, que a criança venha aqui nesse carrossel manual. Né? Então, aqui, ó, tá ao mesmo nível. Então, a criança ela vai entrar aqui e ela consegue encaixar a cadeira de roda aqui, ter, né, o travamento e poder brincar, né? Então, é um exemplo de arquitetura inclusiva, tá?
É o que a norma determina aí. Então, aqui um outro exemplo também, ó. Esse playground aqui é um playground totalmente acessível, né? Um brinquedão aqui totalmente acessível. Então, percebam que ele começa aqui, ó, com uma rampa, né? Eu tenho aqui pontos de apoio, por quê? Porque a criança vai utilizando isso aqui para alçar a cadeira de roda. Então, ela põe a mão aqui e vai puxando a cadeira de roda dela. É uma forma dela poder brincar, ó, né? Vem aqui nessa parte que geralmente, né, a gente conhece como em locais aí, por exemplo, de shopping, né, praças também tem isso aí muito comum, né? É uma forma de você incluir, né, essas crianças nessa atividade, tá? Aqui tem uma foto que eu retirei da norma que mostra um exemplo, né? O piso antiderrapante, tá? Então, gradeamento aqui, tá? Então, tem aqui, né, o guarda-corpo, tá? Então, um brinquedo aí inclusive. Esse aqui, né, é um exemplo de um parque que a gente tem no Brasil, o único parque lá no sul, tá? Não é em São Paulo, tem parque lá no sul, que mostra o exemplo. Então, a criança ela consegue subir aqui com uma cadeira de rodas, ela vai chegar aqui, ela vai descer da cadeira, ela consegue escorregar. Evidentemente, precisa ter, né, ajuda, acompanhamento de um adulto aqui, tá? Mas é um brinquedo inclusivo, tá? Um exemplo aí também. Então, aqui outra forma, tá vendo? Criança, né, ó, e dá para perceber mesmo que borrada, né, a imagem, dá para perceber que ela está com uma fisionomia de felicidade, de alegria, né, na inocência, né? Então, brincando aqui, utilizando uma cadeira de roda, ela consegue acessar esse brinquedo aqui, ela consegue fazer, né, parte, né, desse desenvolvimento infantil, tá? Então, é um brinquedo que ele possui essa inclusividade aí. Então, a gente tem esse parque Laura Moca, não fica em São Paulo, né, é um parque que foi feito com a parceria da ACD, e é o primeiro parque inclusivo, tá? Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada, acessem lá o site do parque, né, o Parque Ana Laura Moca, vocês vão ver lá o que foi feito, tá? Então, aqui eu tenho, né, o esquema do parque. Então, aqui é um parque que ele foi feito inclusivo para crianças que possuam, né, deficiência física, tá? É... E aí vem a sinalização tátil. A sinalização tátil que deve estar presente, né, nas arquiteturas, né? Vocês já devem ter visto isso aqui em shopping, ter visto isso nas calçadas, hoje já é muito comum, né? Existem também aí dentro do metrô, da CPTM, né, estações de trem, você já deve ter visto lá esse piso tátil aí, onde eu tenha a acessibilidade. Então, tem uma norma também para isso, tá? A 16537 é uma norma que trata especificamente dessa sinalização tátil. Então, aqui exemplo, não. Em amarelo, sinalização tátil indicando, né, o caminho aqui. Geralmente, uma pessoa que tem baixa habilidade visual, né, uma pessoa cega, ela guia-se por essas saliências aqui. Então, ela vai saber que ela deve seguir em diante, né? Aí, quando ela percebe que aqui a saliência mudou, né, para esses formatos esféricos, ela significa que ali ela tem uma mudança, né, ela tem um bloqueio à frente. Então, o corpo, né, ele otimiza esses sinais. Então, a sensibilidade da mão da pessoa ali em receber a vibração que aquela bengala, por exemplo, vai gerando aqui, ela consegue perceber, tá? Então, ó, aqui quando eu tenho essa saliência esférica, significa que eu tenho desvio, né? Quando eu tenho algum obstáculo à frente. Então, o corpo, ele recebe esse sinal de comando, tá? Então, essa norma, ela determina o quê? Vamos dizer assim, contrastes de cores, né? Então, por exemplo, um piso cinza aqui, ó, então, um piso cinza, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, piso cinza, aí eu procuro aqui, ó, cinza, né? Cinza escuro, opa, cinza escuro eu posso utilizar lá de contraste, ou seja, de piso tátil, aqui eu posso utilizar o amarelo, né? Aqui ele não recomenda utilizar, por exemplo, o azul, tá vendo? O azul ele tá na cor negra, tá vendo? Não utilizar, na cor preta, né? Não utilizaram. Então, aqui, por exemplo, nesta foto, colocaram a sinalização azul de forma errada. Tá? Por quê? Quando eu tenho cor cinza, ele não combina com o azul. Então, aqui, por exemplo, eu deveria estar utilizando ali uma sinalização tátil amarela, que é a única permitida para o cinza escuro. Por quê? Porque pessoas de baixa acuidade visual, são pessoas que têm lá, enxergam muito pouco, elas conseguem ter, né, essa diferenciação ainda, tá? Desde que eu tenha essas diferenças, esses contrastes de cores, né? Então, por exemplo, esse piso aqui já é um piso, vamos dizer assim, já voltado já mais para o preto, né? Vamos chamar aqui da esquerda, né? Então, a esquerda, por exemplo, preto.
ele recomendaria também utilizar o amarelo. Neste caso aqui, é o que foi feito, tá? Então, tomem cuidado com isso também, porque, de repente, quem está projetando isso aqui nem conhece essa norma, tá? Vocês devem, né? Ah, estou lá na empresa, a empresa contratou alguém para fazer essa sinalização tátil. Opa, recebeu o orçamento, dá uma conferida. Qual é a cor da sinalização? Ah, a cor da sinalização é X, né? Opa, mas será que combina com o piso que é Y? Então, vocês devem consultar essa norma aqui, porque essa norma ela mostra quais são as cores de contraste, ou seja, as cores que são aceitas. Outros exemplos de sinalizações também, né? Ó. Então, quadro elétrico, tem essa informação aqui, né? Sempre eu utilizo a informação perigo, né, com o fundo vermelho, né? E aí eu determino com a palavra, né, o que tem de perigo ali. Perigo, felicidade. E o símbolo universal de felicidade, né, da ISO 7010, que é esse raio, né, nessa forma aqui, tá? O comum também, que é o exemplo de piso molhado que o pessoal coloca por aí, né? Lembrando, tá, pessoal, que pelo fato de simplesmente você utilizar uma indicação dessa não significa que você eliminou o risco, né? Ah, o piso está molhado, eu coloquei uma sinalização dessa e eliminei. Não, não eliminou. Porque se uma pessoa desatenta não perceber, ela pode escorregar e se machucar. Uma pessoa que não sabe ler, ela também pode escorregar e se machucar. Então aqui, você tomar cuidado além da sinalização visual, tá? Outros exemplos aí também, né? Ó, sinalizações, né? Sinalização de centro de emergência, escada de emergência, né? Ó, extintor de água, né? Ó, extintor de pó químico, que é muito comum da gente ver, né? Por aí, né? E até necessária, né? Pela lei do bombeiro, ele determina, né? Esse tipo de sinalização, não é uma sinalização que a gente vai inventar, né? Uma sinalização padrão, né? Sinalização de hidrante também. Então, os riscos em hotéis, né, em pousadas, né, em locais onde você tem ali pessoas instaladas, né, de incêndio, por exemplo, eles aumentam. Por quê? De repente, alguém ali, por um descuido, né, derrubou algo, né, naquele local e gerou lá um incêndio, né? Isso é muito comum também em apartamentos, né, em moradias aí onde eu tenha pessoas é, ligadas, né? Então, às vezes, pelo simples fato de eu ter lá um material inflamável, né, ele já é um potencial. E quando eu tenho lá também a movimentação humana, né, a instalação humana, isso aumenta, né? Principalmente quando eu tenho lá pessoas que não têm essa ciência, essa consciência dos riscos, né? Que geralmente são os idosos, né, as crianças, né? Às vezes, idosos ali por baixa mobilidade, por questão ali de problema de lapso de memória, né? Às vezes a pessoa está sob efeito de alguma medicação e acaba dormindo, esquecendo algo ligado, né? Ou uma criança que vai lá, né, para descobrir, né, para que funciona aquele botão, né? O que que acontece quando ela liga, né, aquele isqueiro, né? E sem querer a criança acaba gerando ali um acidente, né? Gerando ali um princípio de incêndio que, se não for controlado, ele pode vitimizar, né, todos que estão naquele ambiente. E aí, né, para essas edificações é necessário, né, como uma forma de combater esses riscos, ou seja, de minimizar, né, esses riscos, é necessário ter o AVCB ou o CLCB, né? Isso aqui vocês já devem ter visto nas aulas de combate a sinistros, né? Já devem ter aprendido isso aqui, tá? Existe uma diferenciação de CLCB e AVCB, tá? Mas todo local onde eu tenha essas acomodações, né, onde eu tenha ali públicos presentes, principalmente quando seja locais de comércio, né, eu preciso ter esse AVCB e esse, ou, né, esse CLCB, tá? Qual é a diferença, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, né? O ABCD, né, e o LC e o CLCB, eles são elaborados ali, são emitidos pelo Corpo de Bombeiros, né, em São Paulo, pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Então, um apartamento, por exemplo, ele precisa ter lá, né, essa vistoria aí, tanto no início, né, para a liberação das moradias, quanto depois aí, de forma periódica, pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, tem treinamento de brigada de incêndio, né, e tudo mais, né? Então, o que diferencia um do outro? O CLCB, né, é quando tem baixo risco, né? Eu tenho ali, no máximo, a área construída ali até 750 metros quadrados, ou, né, esses 750 metros quadrados tenham até 3 pavimentos, tá? Por quê? Se for até 750 metros quadrados e passar de 3 pavimentos, eu preciso de um AVCB, tá?
Agora, se os 750 metros quadrados estiverem dentro dos 3 pavimentos, eu apenas com o meu CLCB eu consigo fazer essa liberação de uso, tá? E o AVCB para construções de médio e alto risco potencial de incêndio, né? Ou áreas que estejam acima de 750 metros quadrados, tá? Então, isso aqui eu tenho que atender lá os requisitos das IPs do bombeiro, né? Em São Paulo, as IPs do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Então é importante ter isso em mente, né? Às vezes eu vou viajar para um local, uma pousada lá, né? Será que tem lá, se for em São Paulo, será que aquele local ele tem lá um AVCB ou um CLCB? Será que aquilo ali está, né, dentro do prazo? Será que já não está expirado, vencido? É importante a gente também fazer essa verificação, até como uma garantia de vida, né? Até como a gente garantir lá a nossa vida, né? E a dos familiares também, né? Imagina, né? Você indo viajar para tirar um momento de lazer, um momento de recreação, e acontece algo, né? Um ato fortuito de alguém lá, né? Ou um infortúnio, e você acaba tendo ali, né? Um prejuízo e, né, ele vai ser estendido ali, às vezes até para a morte, falecimento de alguém, né? E risco de afogamento, tá? Então, a gente não tem também uma lei, tá? Não tem, infelizmente, uma lei que obrigue, né, estabelecimentos aí, pousadas, por exemplo, né, onde tem a piscina, ter lá um salva-vidas, né, um guarda-vidas, ou uma pessoa treinada, capacitada para situações de resgate, né, e salvamento pós-afogamento, tá? Mas vocês, né, pessoal, já receberam treinamento nas aulas de STEM, então vocês são pessoas que são capacitadas, tá? E brevemente serão habilitados também para essas questões aí de suporte emergencial à vida. Então vocês sabem como agir, tá? Então vocês sabem como devem se portar nessas situações, né? Então, por exemplo, existe lei que trata aí, por exemplo, de piscinas públicas. Então, piscinas públicas, eu preciso ter lá um salva-vidas, um guarda-vidas, né? Então, o mar, por exemplo, nem toda praia que a gente for, a gente vai ter lá alguém também, né? A gente vai ter um contingente ali que atenda, né? Então, de repente, você está numa praia lá que a praia tem uma extensão grande e você tem apenas um salva-vidas, né? Então, se tiver uma ocorrência, acontecendo uma ocorrência paralela, infelizmente não tem muito o que ele fazer, né? Qual é a recomendação que eu faço a vocês aí? Se vocês um dia trabalharem em uma instituição que tenha piscina, que dentro da instituição ela tenha lá uma piscina ou um parque aquático, que não possa ter permanência de crianças sem supervisão de adulto, né? Então já começa por aí a delimitação. Isso até dentro, né, do nosso condomínio, da residência que a gente mora, né? Também tem que ter uma piscina, então, imagina, né, criançada sozinha lá, né, sem a supervisão do adulto, alguém, né, pode se afogar lá, e aí? Né, quem que vai estar para socorrer? Será que a outra criança vai ter essa maturidade de socorrer? Será que a outra criança também, de repente, não vai querer entrar lá para tentar ajudar e também vai ter uma morte ali por afogamento? A gente potencializa o risco? Então, tomem cuidado nesse aspecto também, tá? E aí, já chegando já, né, ao complemento desse conteúdo, a gente também tem uns riscos aí biológicos, né? Relacionados aí a contaminações. Então, existem regiões endêmicas do nosso país, né? Principalmente as regiões mais úmidas e quentes, a gente tem lá risco de contaminação por chikungunya, né? Febre amarela, malária, né? Que ainda não foi erradicada, e Zika vírus, né? Além da dengue, né? Que está presente, inclusive, em São Paulo, né? Que é transmitida aí pelo mosquito, né? Pelo pernilongo aí da Aedes aegypti. Então, a chikungunya, né, também ela vem lá da transmissão da Aedes aegypti, ela causa uma dor muito forte, né? A pessoa ela acaba ficando ali travada, né? Ela começa a ter ali uma modificação do seu corpo, né? Então, ela não consegue mais ter o controle das articulações porque ela começa a sofrer muitas dores, tá? A chikungunya ela é prejudicial aí, principalmente para as pessoas mais idosas ou velhas gestantes, tá? Então, tomem cuidado, porque não tem vacina para esse tipo de situação, pessoal, tá? Não tem vacina, ainda não foi inventada uma vacina para esse tipo de situação. Então, o controle é através ali, por exemplo, de um repelente, né? De um mosquiteiro ali no período noturno para alguém dormir, tá? Essa é uma forma de você controlar esse tipo de doença, né? E, evidentemente, as questões sanitárias, né? De evitar ter lá acúmulo de água, né?
locais onde você possa gerar lá um criadouro desse tipo de mosquito. E a febre amarela, né? A febre amarela que existe há tempos no nosso país, né? Já matou muita gente, tá? Então, dependendo do local onde a gente for viajar no Brasil, tá? É recomendado, ou seja, até obrigatório, né? Você tomar lá ou apresentar lá a sua carteira de vacinação com, né, o certificado de que você tomou a vacina contra a febre amarela, para que você não seja contaminado, né? Caso seja picado lá pelo mosquito transmissor aí, que é o também, né, o Aedes aegypti e o hemagogos aí, que vai causar esse tipo de transmissão, tá? Lembrando, viu, pessoal, não existe um local que você possa dizer, ó, não pode ir lá tranquilo que não tem como ser contaminado, são regiões de mata, né? Você não pode, não tem risco de ser contaminado por febre amarela. Hoje, isso está presente em quase todo o nosso país, tá? Infelizmente, é muito forte na região norte, né? Por ser um ambiente quente e úmido, tá? Mas eu diria para vocês que quase no Brasil inteiro a gente corre esse risco aí, inclusive em São Paulo. A malária, né? Malária que, infelizmente, mata muitas pessoas fora do Brasil, né? Na região da África, mas também está presente no nosso país, tá? Então, começa ali quando a pessoa sente calafrios, porque o corpo está tentando ali gerar esse estímulo ali através do calor, né? Através dessa vibração, né? Dos músculos, tentar expulsar aquele transmissor, né? Que está infectando, infelizmente não consegue. E gera depois aí dor de cabeça, dor muscular, né, cansaço, e a pessoa começa a ficar amarela, né, começa a apresentar lá sintomas, né, de crise hepática, né, onde o organismo da pessoa começa a ter falência ali de órgãos. E o Zika vírus, né, vocês já devem ter visto aí, a gente teve uma onda muito forte de Zika vírus aí há pouco tempo, onde gerou ali, né, contaminação para mulheres grávidas, né, que acabavam tendo ali filhos, crianças, né, com microcefalia, né, que infelizmente ainda existe, embora não seja documentado por questões aí de interesse político, né, não foi erradicado no nosso país também. Então tomem cuidado aí, principalmente, né, aquela mulher gestante que está indo, né, fazer alguma viagem, um passeio, né, tomem cuidado. Será que aquela região ali não é uma região onde tem uma endemia de Zika vírus, né? Então, de repente, vale a pena esperar, né? Ou vamos esperar o nascimento da criança, né? Depois a gente faz essa viagem. De repente, você trabalha num local que vai receber alguém nessas condições, comunique a pessoa, né? Para garantir ali que essa pessoa tenha uma ciência do que está acontecendo também, tá? Então, tomem cuidado com isso. Bom, e vocês tiveram também essas aulas aí lá atrás, né? Sobre animais sinantrópicos, né? Então, também isso é presente em todo lugar, tá, pessoal? De repente você só pode sofrer ali, não uma picada de algum tipo de animal sinantrópico, por exemplo, ali o escorpião, né? Que está presente em todo o país, né? Não dá para a gente determinar uma área, só essa área tem escorpião, não. Tem escorpião do Brasil inteiro, né? Principalmente em regiões onde você tem ali muito acúmulo de lixo, né? Entulho, por exemplo, né? Regiões de mata, né? De repente tem uma hospedagem, uma hotelaria, né? Uma pousada na região que tem uma proliferação alta, né? De escorpião, então tome cuidado com isso aí também, tá? Por quê? Geralmente eles ficam escondidos, né? Então, chegou no ambiente, tirou o calçado, né? Colocou debaixo da cama, foi dormir, no outro dia de manhã, foi calçar, né, aquele sapato, aquele tênis, e tinha lá um escorpião escondido lá dentro, tá? Então façam essas verificações. Se vocês estiverem numa instituição que tenha, né, uma incidência desses animais aí, orientem, né, as pessoas que estejam hospedadas lá, né, os hóspedes, orientem eles, coloquem avisos lá, né, ó, tome cuidado, né, verifique sempre, né, o interior aí dos calçados, né, porque infelizmente não dá para a gente enxergar, né? Às vezes eles estão tão bem escondidos que a gente só sente, né? E é uma forma cruel da gente perceber que eles estavam lá, né? E locais onde tem trilha, né? Então, locais onde tem trilhas aí, utilize sempre roupas ali fechadas, né? Quando utilizar
botas, por exemplo, né? Coloquem sempre, né, a calça por fora da bota, para impedir que esses animais aí eles entrem, né, dentro da bota, porque tem gente que calça lá, né, veste a calça e coloca a bota por cima da calça, é errado, tá? A gente tem que calçar sempre isso aí e colocar a nossa vestimenta, a calça por cima, né, para impedir que entre, tá? Então a gente tem também risco de picada de cobra, por exemplo, né, aranhas, né? Então tomem cuidado com isso, né? Então a gente tem um exemplo aí das pessoas já idosas, né, fazendo trilha, a gente percebe que elas estão expostas, né? Então, estão com os braços aí totalmente expostos, tá? Então, tomem cuidado, porque a gente tem pessoas de todas as idades, né, que buscam aqui opções de lazer, né? Não dá para a gente cravar também, ó, são pessoas de tal faixa etária, não. A gente tem crianças até idosos. Então, tome cuidado nesse aspecto para orientar essas pessoas, tá? Então, vou fazer trilha, então já deixa determinado lá, ó, o tipo de roupa tem que ser essa, né? Para participar da trilha, você tem que estar vestido dessa forma e daquela forma. Então já antecipem essas medidas de prevenção aí, né? Se possível, o local, né? Busque oferecer lá, por exemplo, algum tipo de repelente, né? E tenham também kit de primeiros socorros. Saibam o que fazer, né? De que forma agir, né? Para onde socorrer essas pessoas caso aconteça algum tipo desses acidentes. Bom, espero que tenha ficado entendido para vocês aí. Tem alguma dúvida, é só me comunicar.